Fala galera, aula sobre as 7 razões e proporções 1, razão entre duas grandezas. Questões para a sala. Questão Enem. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou a altura delas em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a largura da nova porta e da porta anterior é... O que é que ele falou na questão? Que aumentou a altura e vai ter que reduzir a largura para poder manter o mesmo custo. Ou seja, a área tem que ser a mesma. Vamos falar de custo de porta. A área, eu sei que é base vezes altura. Então, a base anterior inicial, né, vezes a altura inicial tem que ser a mesma conta que a base final vezes a altura final. A base inicial não sei, altura inicial não sei, base final não sei, altura final ele falou que foi aumentou em 1/8. Então se aumenta 1/8, o que é que acontece? Sempre soma com 1. Porque o original é 1, ele considera como 1 inteiro, um aumento de 1/8 soma com 1/8. Vou tirar o MMC, que é só multiplicar e somar. 8 vezes 1 dá 8, mais 1, 9. Então esse foi a altura final, virou 9/8 da altura inicial, certo? Cortando letras iguais, vai ficar base inicial é 9 base final sobre 8. Fazendo assim, 9 base final vai ser 8 base inicial. Base final vai ser 8 base inicial sobre 9. Então a base final ficou 8 nonos da base inicial. Tá? Como ele quer a razão entre a largura da nova pela largura da anterior, então a base da nova sobre a base anterior, 8 nonos. Eu posso cortar, fica igual a 8 nonos. Alternativa letra D. Certo? Vamos para a questão 2. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário... Deixa eu apagar aqui para liberar espaço. Permite que cada proprietário do apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem na escala de 1/100 foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto de 3 cm, 1 cm e 2 cm. O volume real do armário em centímetros cúbicos é... A escala quer dizer o quê? 1/100 significa que 1 no papel é 100 na realidade. Então a realidade é 100 vezes maior que o do papel. Se você tem 3 centímetros no papel, é 300 na realidade. Se você tem 1 centímetro no papel, é 100 na realidade. Se você tem 2 centímetros no papel, é 200 na realidade. Volume de um paralelepípedo é só multiplicar os 3. 300 vezes 100 vezes 200, que dá 3 vezes 2 dá 6, e repete todos os zeros que eu estou vendo. Fica 6 milhões, letra E. Certo? Questão 3. Um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. Essa trilha possui 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Um escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. A razão entre a distância subida na montanha do escalador em relação à do andarilho. Razão é uma fração. Do escalador, então escalador em cima e andarilho embaixo. Quanto é que o escalador andou? 100 com 1.400, ele andou 1.500. Perdão, 1.500 foi o andarilho. O escalador andou quanto? 400 com 100, andou 500.
E o Andarilho, que fez 100 com 1.400, que dá 1.500. Então a razão é essa. Toda a fração temos que simplificar até o final. Posso cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Fica 5 sobre 15. Dá para simplificar por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. 1/3, alternativa a letra C. Certo? Questão 4. De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita. Ou seja, F é igual a km sobre r ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, MR, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas nos pontos do gráfico, deseja-se comparar as intensidades da força A, B e C da força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite A, B e C, respectivamente. As intensidades A, FA, FB e FC são... Qual é a relação? O que eu faço? Eu sei que a fórmula é km sobre r ao quadrado. O F no ponto A. No ponto A temos uma massa e um raio. Então vai ficar uma massa e um raio. Ficou assim, quadrado, porque tem a fórmula. No ponto B. No ponto B temos uma massa muito maior. Tá? Vou colocar um número aqui qualquer. Vou colocar 5 massas. Né? M, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M. Vou colocar 5M. Mas o R é o mesmo, tá vendo? O R é o mesmo. Então vai ficar K, 5 massa e o R é o mesmo. Então aqui, se eu colocar esse 5 na frente, fica 5K. Só em comparar eu vejo que, como a massa aumentou, ficou maior do que a força de A. Então a força de B é maior que a força de A. Tá? Agora eu vou para C. O ponto C, FC, K, a massa se manteve a mesma e o raio ficou um valor maior. Vou colocar aqui 5R também. 1R, 2R, 3R, 4R, 5R. Tá? Qualquer número só para poder visualizar melhor. E tá ao quadrado. Então quando eu fizer a conta, vai ficar 5 ao quadrado 25. Então aqui é 1/25 avos de km sobre r ao quadrado. O que eu vejo aqui? Que aqui temos o número 1 na frente, as letras são as mesmas. Aqui temos o número 5 na frente, as letras são as mesmas. E aqui temos o número 1 sobre 25 e as letras são as mesmas. 1 sobre 25 é menor do que 1. Então o número 0,000 é um número menor. Então a força C ela é menor do que a A, que por sua vez é menor que a B. Aí fica a alternativa a letra E. Certo? Atividades propostas, questão 1. Eu coloquei a questão aqui do lado de cá porque ela estava na outra folha. No Brasil, o sistema de voto proporcional funciona assim. Aplicam-se os chamados quocientes eleitoral e partidário. O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos, que são os votos de legenda e os votos nominais, excluindo-se os votos brancos e os nulos, dividido pelo número de cadeiras em disputa. Daí calcula-se o quociente partidário, que é o resultado do número de votos válidos obtido pelo partido isolado ou pela coligação, dividido pelo quociente eleitoral. O quociente partidário é um número fundamental, pois ele indica quantas cadeiras poderão ser ocupadas pelos candidatos aptos do respectivo partido ou coligação. Considere que a eleição para vereador em Amado Florencio funciona como descrito anteriormente. Suponha que existam 12 cadeiras em disputa e que nessa eleição para vereador a soma do número de votos válidos seja de 3.996. A coligação por uma nova Amado Florencio obteve 333 votos válidos. Já a coligação Amado Florencio renovada obteve 666 votos válidos. Assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente,
o quociente partidário dessas coligações por uma nova Florencio e Amado Florencio renovada. Primeiro ele falou sobre o quociente eleitoral. Quociente eleitoral. Que era o quê? A soma do número de votos válidos, que são os votos de legenda e os votos nominais. Todos os votos, menos os brancos e nulos, que a questão não citou, ainda não precisa fazer. Votos válidos foram 3.996. Não é isso? Dividido pelo número de cadeiras. São 12 cadeiras em disputa. Então, 3.996 dividido por 12. Aí eu vou achar o quociente eleitoral, que dá aqui 333. Pronto, o segundo passo é o quê? Calcular o quociente partidário, que é o quê? O resultado do número de votos válidos obtidos pelo partido dividido pelo quociente. Então, no primeiro partido, que foi por uma nova Amado Florencio, foram 333. Vou dividir pelo quociente que eu encontrei, 333, que deu 1. O quociente partidário do outro, da Amado Florencio renovada, então Florencio renovada, vai ser 666 votos válidos, dividido pelo quociente, que é 333, que vai dar 2. Então, 1 e 2, alternativa a letra A. Certo? Questão 2. A população de uma espécie animal fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalo de tempos iguais. No período de 1984 a 1996, essa população passou de 12.500 para 25.000 indivíduos. Considere que para o mesmo intervalo de tempo nos anos seguintes, o fator permanece constante. O número de indivíduos dessa população em 2032 será aproximadamente de... O que é que ele falou? Ele falou que de 84 até 96, a população era 12.500 e foi para 25.000, certo? Dobrou a quantidade de pessoas de 12.500 para 25.000 em quantos anos? 96 menos 84, 12 anos. Então, em 12 anos ela dobrou. Aí o que é que eu faço? Eu poderia continuar. 96 com 12, né, vai ficar 2.000, 918, 910, 1, 2008. Então, em 2008 vai dobrar mais uma vez. Então, 25 vai para 50.000. 2008 com mais 12 vai ficar 2020 e vai dobrar. 50.000 vai para 100.000. 2020 com mais 12 vai para 2032, que é o ano que ele quer. Então, 100.000 dobrando fica 200.000, que dá a alternativa à letra D. Certo? Questão 3. Em uma empresa de imóveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 de altura, 120 de largura e 50 de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com desenho elaborado na escala de 1:8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configura a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A largura, altura e profundidade do desenho impresso, respectivamente, são. Se vai reduzir em 20%, a gente vai ter que fazer uma conta para cada um, tá? Como é que fica? Primeiro que eu vou transformar para escala. Se é 1:8, quer dizer que o tamanho real é 8 vezes o tamanho no papel. Então, se a altura é 220 centímetros, eu tenho que dividir por 8 para achar quanto é no tamanho do papel, tá? Então, a altura vai ser 220 dividido por 8, que vai dar 27,5. A largura, que é 120, vou dividir por 8 também para achar a dimensão no papel, que dá 15 centímetros. E a profundidade, que é 50, vou dividir por 8, que é o tamanho no papel, que vai dar 6,25. Só que como ele falou que vai ter que reduzir 20%, a gente multiplica por 80. Porque se você reduz, o número sempre total é considerado como 100%, e ao reduzir 20, ele se torna 80%. Então, cada número desse eu tenho que multiplicar
por 80%. Só que 80% é 0,8 quando dividir 80 por 100. E 27,5 vezes 0,8 vai dar 22 centímetros. 15 vezes 0,8 vai dar 12 centímetros. E 6,25 vezes 0,8 vai dar 5 centímetros. 22, 12 e 5. 22, 12 e 5, letra A. Certo? Questão 4. Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, largura e comprimento da pegada na fotografia estão indicados no esquema. A largura e o comprimento da pegada em centímetros são respectivamente. Qual o tamanho da caneta? 16,8. Qual o tamanho ela ficou no papel, na escala 1,4. Então, se o tamanho real eu coloquei em cima e o tamanho na foto eu coloquei embaixo, faça a mesma coisa para a pegada. O tamanho real da largura, que é 2,2, certo? Eu vou fazer a 1000 pelos extremos, vai ficar 1,4x, que é 16,8 vezes 2,2, está multiplicando, vai passar dividindo, e 16,8 vezes 2,2 dividido por 1,4 vai dar 26,4 centímetros. Mesma coisa eu faço para o comprimento. 16,8 é o tamanho real da caneta, 1,4 é o tamanho do papel, o tamanho real do comprimento, o tamanho no papel do comprimento. 1000 pelos extremos, 1,4y, 16,8 vezes 3,4, está multiplicando, passa dividindo, e aí 16,8 vezes 3,4 dividido por 1,4 dá 40,8. Encontrei o tamanho real da pegada, que é 26,4 e 40,8, alternativa letra D. Questão 5. Visando adotar um sistema de reutilização de água, uma indústria testou 5 sistemas com diferentes fluxos de entrada de água suja e fluxo de saída de água purificada, né? Fluxo 1, 2, 3, 4 e 5. Supondo que o custo por litro de água purificada seja o mesmo, obtém-se maior eficiência na purificação por meio do sistema, né? A questão é saber maior eficiência. Eficiência é aquilo que a gente quer de maior produção, maior rendimento, qual a máquina é melhor para fazer isso. Então eu quero a maior quantidade de água pura, né, em relação à quantidade total que nós temos, que é em relação à água suja. Tá? Então sempre se eu montar essa fraçãozinha, eu vou colocar para o sistema 1, foram 15 litros de água pura, num total de 45 litros. Simplificando aqui por 15, vai ficar 1 sobre 3. No sistema 2, nós temos 10 litros de água pura para 40 litros de água suja. Cortando aqui os zeros, fica 1/4. No sistema 3, nós temos 5 litros de água pura para um total de 40. Simplificando por 5, vai ficar 1/8. No sistema 4, nós temos 10 litros de água pura para 20 litros de água suja, simplificando fica 1/2. E aí no sistema 5, tivemos 5 litros de água pura para 20 litros de água suja, simplificando por 5 vai ficar 1/4. Qual foi o melhor? Qual foi o número que deu maior? Aquele que tem menor denominador. Tá? Uma fração, ou eu divido, né, para ficar número com decimal, e vejo qual é o maior deles, ou eu comparo o menor denominador é o maior número. Tá? No caso aqui vai dar 0,5, 50% de eficiência. Alternativa letra D. Certo? Questão 6. Caso de febre, observe os seguintes dados. Casos de febre amarela desde o início de 2017, confirmados 779, suspeitos 435,
Mortes entre os casos confirmados, 262. Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados e que a razão entre o número de mortes e o de casos confirmados permaneça a mesma. Nesse caso, com as novas comprovações da doença, o número total de mortes por febre amarela estaria mais próximo de. Se a razão é a mesma, então qual é a fórmula? A razão é uma fração. O que é que nós tivemos no início? 262 mortes para um total de 779 casos confirmados. Eu quero saber quantas mortes vão ter caso o número de casos suspeitos se confirme. Então passem para esse grupo daqui e aí o número de casos confirmados vai ficar 779 mais 435. Tá? E aí eu vou primeiro 262 sobre 779 igual a x sobre 779 mais 435 vai dar 1214. Meio pelos extremos, 779x igual a 262 vezes 1214 dá 318.068. Está multiplicando, passa dividindo, e aí teremos 318.068 dividido por 779, que vai dar aproximadamente 408, alternativa letra C. Certo? Questão 7. Em um jogo de boliche consiste em arremessar uma bola sobre uma pista com o objetivo de atingir e derrubar o maior número de pinos. Para escolher um entre os 5 jogadores para completar sua equipe, um técnico calcula para cada jogador a razão, uma fração, entre o número de arremessos que ele derrubou todos os pinos e o total de arremessos efetuado por esse jogador. O técnico escolherá o jogador que obtiver a maior razão. O desempenho dos jogadores está no quadro abaixo. Deve ser escolhido qual jogador. Para o jogador 1, bora montar a fração. Número de pinos derrubados, o total foi 85. No jogador 2, número de pinos derrubados, o total 65. Jogador 3, número de pinos derrubados, total 65. Jogador 4, número de pinos derrubados, total 40. Jogador 5, número de pinos derrubados, total 90. Tá? Como é que a gente faz isso? Toda a fração simplifica para não poder mais. Simplificando aqui vai dar 3 quartos. Né? Aqui simplificando por 5 vai dar 4, 13 avos. Simplificando por 5 vai ficar 8, 13 avos. Aqui simplificando por 5 vai ficar 10 sobre 17. Simplificando por 3 vai ficar 30, 16. Dá para simplificar por 2 vai ficar 8, 15, né? E agora não tem mais para onde ir. A maior razão tem que ser o maior resultado. Então, se eu pegar cada um deles, 10 dividido por 17 vai dar 0,58. 8 dividido por 13 dá 0,61. 4 dividido por 13 dá 0,30. 31, se for aproximar. 3 dividido por 4, 0,75. E 8 dividido por 15 dá 0,53. Só precisava do primeiro dígito. Não precisa nem fazer duas casas decimais, que eu ia perceber que aqui tem um 7. Dá 0,7 é o maior deles. O item 4, letra D. Questão 8. Um automóvel pode ser abastecido com os combustíveis A ou B e tem capacidade para armazenar T litro. O quadro indica os preços e mostra o rendimento desse automóvel por litro quando abastecido com esses combustíveis. No preço A, 18 km por litro. No preço B, 12 km por litro. O dono desse automóvel estabelece 2 estratégias de viagem. Em ambas, ele irá abastecer 2 vezes. O primeiro abastecimento é feito com o tanque vazio e o reabastecimento é feito quando o tanque se esvaziar novamente.
Primeira estratégia de viagem: abastecer meio tanque com combustível A e depois abastecer 1/4 de tanque com combustível B. Segunda estratégia de viagem: abastecer meio tanque com combustível B e depois abastecer 1/4 de tanque com combustível A. O custo da estratégia que possibilita percorrer a maior distância é. Como é que a gente faz para saber qual dessas estratégias vai ter a maior distância, tá? Na primeira estratégia vai ser meio tanque, sendo que cada litro desse percorre 18 km, e depois ele vai fazer 1/4 de tanque, sendo que cada litro desse percorre 12 km. Então aqui é o total que ele vai percorrer na primeira estratégia. Fazendo um MMC, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 18 dá 36, 36 com 12 fica 48, que fica 12T. Então aqui é o valor final que ficou aí. Na segunda estratégia, meio tanque do combustível B que só roda 12 km por litro e 1/4 de tanque do combustível A que roda 18 km por litro. Fazendo o mesmo MMC, 4 dividido por 2 dá 2 vezes 12 dá 24, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 18 dá 18, 18 com 24 dá 42, e aí aqui vai dar 10,5, né? 10,5. Esse valor deu menor. Então o que percorre uma maior distância é o combustível A, certo? E aí ele é dado por essa relação, onde utiliza meio tanque do combustível A, só que agora quer saber de custo, então tem que trabalhar com preço. Cada preço é PA mais 1/4 de tanque usando combustível B, que custa PB. Então esse é o meu custo total na viagem, T meio de PA mais T4 de PB, letra A, certo? Questão 9. Usando a capacidade máxima de carga do caminhão de uma loja de material de construção, é possível levar 60 sacos de cimento ou 90 sacos de cal ou 120 latas de areia. No pedido de um cliente foi solicitada a entrega de 15 sacos de cimento, 30 sacos de cal e a maior quantidade de latas de areia possível transportar, atingindo a capacidade máxima de carga do caminhão. Nessas condições, qual a quantidade máxima de latas de areia que poderiam ser enviadas ao cliente? Se você consegue colocar no máximo 60 de cimento e colocou 15, você utilizou, quando eu simplificar por 15, 1/4 da capacidade máxima do caminhão. Se você cabe no máximo 90 sacos de cal e utilizou 30 sacos de cal, simplificando, você utilizou, mais uma vez, 1/3 da capacidade máxima do caminhão. Se você utilizou 1/4 e utilizou 1/3, né, quanto é que você utilizou ao todo até agora? Tira o MMC, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 1 dá 4, você utilizou 7 dozeavos. Quanto falta de 7 para 12? 5 dozeavos. E você precisa utilizar essa quantidade para quê? Para latas de areia. O total de latas de areia são 120. Quanto desse total você consegue colocar? 5 vezes 120 dá 600. 600 dividido por 12 vai dar 50. 50 latas, alternativa a letra C. Certo? Questão 10. Densidade absoluta, D, é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. D é a massa sobre o volume. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos, DA, DB e DC. Os alunos verificaram que o corpo A possuía massa 1,5 vezes a massa de B, e B, por sua vez, 3/4 da massa de C. Observar ainda que o volume do corpo A
é o mesmo do corpo B, e o corpo A 20% maior. Se é 20%, soma com 100, vai ficar 120% do volume de C. Após essa análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desses corpos da seguinte maneira. Como a densidade é massa por volume, né, como é que a gente monta? A densidade de A vai ser massa de A sobre o volume de A. A densidade de B vai ser massa de B sobre o volume de B. Densidade de C, massa de C sobre o volume de C. O que é que eu posso substituir? A massa de A ficou 1,5 massa de B. O volume de A é o mesmo volume de B, né? E aqui, só em repetir, e as letras são as mesmas, eu percebo que o número de A ficou maior que o de B, 1,5 vezes maior. Então a densidade de A é maior que, não é igual a de B, não é igual a de B, é maior que a de B, é maior que a de B. Beleza. Como é que eu faço para C? Se eu substituir, ele me falou que o volume de A é o mesmo que o de B, só que ele é 120 de C. Então no lugar do volume eu posso colocar 1,2, porque é 120 do volume de C. E como a massa de A é 1,5 MB, e ele falou que a massa de B é 3/4 da massa de C, então eu vou substituir por 3/4 da massa de C. Né? Então vai ficar o MC com VC, e esses números ficam 1,5 vezes 3 dividido por 4, e aí dividido ainda mais por 1,2, vai dar 0,9375, menor que 1. Ou seja, a densidade de A é menor que a densidade de C, certo? Então com isso fica que a densidade de A é maior que a de B, mas é menor que a de C, letra A, beleza?